Eu não vim aqui te dar o que qualquer outro podia te dar. Tirar de ponta cabeça, me sacudir. Como diz aqui no sul, não caiu um pila do meu bolso. Talvez quando eu entrei você se decepcionou. Teve uma vez que eu fui pregar em um grande congresso. Eu não sou pregador. Pastor, então tu é o quê? Também não sou cantor. Eu sou profeta. E profeta tem um grande problema. Profeta não profetiza o que você quer ouvir. Profeta que é profeta ainda tem coragem de profetizar o que Deus manda ele falar. Eu tinha 19 anos de idade. Eu fui pregar numa igreja no interior do Rio de Janeiro, um lugar por nome de Piabetá. Eu tomei um murro tão bem dado no pé do ouvido, como diz lá na roça, que até hoje só de falar dá para se sentir novamente o zumbido. Eu fui pregar numa igreja, não vou dizer o nome da igreja, novinho. E Deus falou comigo, prega sobre Davi. Eu disse, sobre Davi que resgatou a presença, sobre Davi que matou o gigante. O Senhor disse, não, prega sobre o Davi adúltero. Eu disse, oh meu Deus. Eu novinho, comecei a pregar, Davi vai dar um passeio no terraço do palácio, ver Betseba. Quando eu cheguei nesta parte do texto, o Espírito do Senhor gemeu dentro da minha alma e disse, o adúltero está aqui. Eu disse, ah não, Jesus. O Senhor disse para mim, pega na mão dele e tira ele do altar, porque eu já usei vários profetas em off e ele não deu crédito à minha palavra. Eu olhei, era um homem forte, negro, baiano, daquele que dá 3 de mim só de músculo. Eu olhei para ele e disse, meu amado, quem manda aqui é Deus ou o Senhor? Ele disse, oh meu rei, a igreja é de Tainho. Eu disse, oh meu Deus. Eu disse, então o dono da igreja pediu para mim te dizer alguma coisa. Ele disse, então diga. Eu peguei na mão dele e disse, desce do altar, porque o altar ainda é santo. Ele olhou para mim e disse, se você me tirou de cima do altar da minha igreja, tu não sai daqui sem dizer o meu pecado, que não me permite subir no altar da igreja. Eu olhei e disse, Deus, tu só mandou tirar o homem, até agora tu não revelou o detalhe do negócio. O Senhor disse, não precisa, estende a mão, porque se Davi está aqui, Betseba também está. Quando eu estendi a mão, manifestou uma legião de demônios numa mulher lá no banco. O Senhor disse para mim, ela está usando uma cinta, porque ela já está grávida do 4º mês. Mas diga para ele que o filho do pecado, o filho do adultério, está morrendo agora no ventre dela. Quando eu disse isso para ele, a mulher teve uma hemorragia, teve um aborto. Resumindo, ele olhou para mim e disse, você fechou a minha igreja, mas você não sai vivo desta cidade. Eu já estava perdido mesmo. Eu olhei para ele e disse, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Quando eu estava entrando no carro cercado pelos obreiros, ele me deu um murro tão grande no pé do ouvido, que só de falar eu ainda sinto a dor novamente. Não importa que eu venha apanhar, não importa que eu venha morrer, podem matar um profeta, mas ninguém mata a profecia que sai da boca do profeta. Podem cortar até a cabeça do profeta, mas antes que ele morra, eles saberão que Deus ainda é Deus. Pegaram o diáconozinho, pegaram o Estevão. A história diz que Paulo, muitos apontam que ainda participou desse martírio. Estevão sendo apedrejado. Quando ele olhou para o céu, ele viu o dono da igreja de braço aberto dizendo, daqui a pouco você vai estar aqui comigo. Ele olhou para o céu e ele viu o dono do céu dizendo, é só você morrer aí que eu te abraço aqui. Olha para quem está ao teu lado e diga, crente não morre. Diga isso. Pega na mão de alguém e diga, crente deixa essa vida para viver na eternidade com Cristo. Oh, glória. Pegue na mão de alguém e diga, morte não mata a crente, morte leva a crente para a vida eterna. Pegue na mão de alguém e diga, não tenha medo da morte, porque morrer para o mundo é viver para Deus. Entenda isso. Tem uns profetas aí hoje em dia que eles perderam a comunhão, eles perderam a sensibilidade, já não fala mais o que Deus ordena falar.
Sabe por que eu não estipulei valores para estar aqui, pastor Emerson? É simples. Se eu paro num supermercado, eu compro uma Coca-Cola, eu posso jogar ela fora, sim ou não? Posso ou não posso? Posso tomar um copo e jogar o resto na pia, sim ou não? Posso abrir a janela do carro e jogar na lixeira, sim ou não? Por que eu posso fazer isso? Porque eu a partir do momento que estipulamos valores, a partir do momento que somos comprados, nós só podemos pregar aquilo que quem nos pagou nos permite pregar. A partir do momento que cobramos por algo que não temos para oferecer, nós estamos lesando alguém. Pegue na mão de alguém e diga: o dono da igreja ainda é Deus. Diga isso. Pegue na mão de alguém e diga: foi Ele que comprou a igreja na cruz do Calvário. Foi Ele que, sendo a própria vida, se entregou à morte, para que eu e você pudéssemos estar aqui esta noite. Ei, eu vou falar, talvez eu não tenha outra oportunidade. Tem pessoas comprando em nome da igreja, vendendo em nome da igreja, vendendo o que é da igreja, sujando o CNPJ da igreja, mas a igreja tem dono, e o dono da igreja é zeloso, e muito em breve está escrito em Filipenses que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Olha para quem está ao teu lado e diga: a igreja tem dono. Diga: a igreja tem dono. Diga: o dono da igreja é zeloso. Tem alguém que sabe o nome do dono da igreja? Pastor Emerson, pastor presidente são administradores, porque o dono da igreja ainda é